Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de máquinas elétricas. Hoje o assunto vai ser motores de corrente contínua. Nós vimos em aulas anteriores uma revisão de sistemas trifásicos, nós vimos também uma revisão sobre torque, né? Acredito que vocês tenham estudado isso em física. Nós vimos que no caso dos motores, eu aplico uma corrente para que esse motor gere um torque, ou em caso de geradores, eu aplico um torque na minha bobina para que eu produza uma tensão elétrica. Nós vimos também o conceito de potência mecânica, né? Torque vezes rotação. É importante, se eu tenho um motor com determinada potência, se eu aumentar o torque, ele naturalmente vai reduzir a rotação. Isso é um conceito que vem da mecânica. É por isso que geralmente eu tenho, por exemplo, você tem um determinado veículo. Ele sobe uma ladeira com determinada velocidade. Se você aumentar o peso que ele tem que puxar, naturalmente a velocidade vai cair, porque a potência do veículo é a mesma. Rendimento é quanto da potência que eu estou puxando. No caso de um motor elétrico, quanto da potência elétrica que eu tenho que realmente vira potência útil. Isso é o conceito de rendimento. E a gente viu também as partes de uma máquina elétrica. A máquina elétrica ela é dividida em duas partes básicas, a parte estática, que não gira, que nós chamamos de estator, e a parte rotatória, que a gente chama de rotor. Como é uma máquina elétrica, ela tem enrolamentos. O enrolamento de campo, que produz o campo magnético, e o enrolamento de armadura, que é onde eu tenho a tensão no gerador ou onde eu produzo o torque, no caso do motor. Bem, vamos falar um pouquinho das máquinas de corrente contínua. Elas são produzidas desde o século XIX. Perceba que na época elas eram utilizadas para produzir a corrente contínua que era consumida nas cidades. Provavelmente o primeiro consumo foi para iluminação. Imagina que você tem uma cidade para iluminar. Vamos falar por exemplo, do Rio de Janeiro. No início, que era a capital, né? No início você tinha lamparina. Imagina você pagar uma série de pessoas para todo dia e abastecer as lamparinas com óleo e acender uma por uma. Não era exatamente um trabalho muito bom. E quem tinha em casa, você imagina que os ricos, inclusive, eles tinham lâmpada de óleo de baleia, que não deixa cheiro, e os pobres tinham lâmpadas a óleo, que deixa cheiro. E se você não tivesse a disponibilidade desses óleos sem cheiro, você tinha que usar esse óleo. Mas que você tomou banho para dormir, você está limpo e você vai se arrumar e tá aquele cheiro da lamparina. Não é exatamente agradável. À medida que a tecnologia foi evoluindo, você passou a utilizar gás. Você tinha uma central de gás, aí você acendia as lâmpadas, você só abria o gás da lâmpada e acendia. Na hora de desligar todas, era só cortar o gás que desligou todas as lâmpadas. Você já tinha uma praticidade maior. Mas aí veio a eletricidade, que você ligava o gerador, acionava as lâmpadas e elas ligavam todas de uma vez. Era muito mais prático. E algumas casas, como é de se notar, né, principalmente os ricos primeiro, iam ter uma lâmpada elétrica que era muito mais conveniente. Você não tinha esse problema do cheiro. Esses motores de corrente contínua continuaram sendo utilizados largamente até o século passado. Ainda se tem um uso grande de motores de corrente contínua, mas nada como era na indústria até a década de 70, vamos dizer assim. Você precisava de um motor com grande torque de partida, era um motor de corrente contínua. Você precisava de um motor com velocidade alta, era um motor de corrente contínua. Somente com a invenção do controlador de motor de frequência variável, que a tradução para o português veio como inversor de frequência, é que o motor de indução veio assumir esse papel. Bem, agora vamos ver as partes de um motor de corrente contínua. Aqui a carcaça, né, onde
o estator está fixado. E o que é o estator? São esses enrolamentos de campo. Aqui no corte eu tenho um enrolamento de campo do lado esquerdo e do lado direito. O campo magnético ele é produzido e vai ficar aqui na horizontal. Naturalmente, isso aqui é um material ferromagnético, à medida que ele gira, ele vai distorcer esse campo. Mas para efeitos de cálculos, a gente vai considerar como se ele fosse horizontal. E aqui nós temos o rotor, que é a parte que gira. Nesse rotor nós temos as bobinas de armadura e nós temos o comutador. O comutador é o que a gente vai ver na próxima aula. Para entender o conceito do motor de corrente contínua, vamos para esse desenho aqui. Eu tenho uma bobina com liberdade de giro, eu tenho dois ímãs aqui substituindo a minha bobina de campo. Então veja que eu estou observando desse ponto aqui, então meu polo norte vai ficar do lado esquerdo, o polo sul do lado direito. Neste caso, o meu campo magnético ele vai da direita para a esquerda. Veja que pela regra da mão esquerda lá da física, força igual campo vezes velocidade, ou força igual campo vezes corrente, eu vou ter uma força que é perpendicular tanto ao campo, que está aqui, quanto à corrente que está aqui. Então a força seria para cima ou para baixo, pela regra da mão esquerda, aqui é para cima e aqui é para baixo. Perceba que a força, essa força aqui, uma parte dela vira torque. Neste caso aqui, toda ela é um torque nesta bobina, porque ele está perpendicular à bobina. À medida que minha bobina gira, a força continua perpendicular à corrente e ao campo. Então ela continua para cima e para baixo. Porém, não está mais perpendicular à minha bobina. Então o torque ele está menor, porque parte dessa força ela vai tracionar a minha espira. Neste instante, a força existe, porém, eu não tenho torque, porque toda a força ela virou tração na minha bobina. Veja que se eu mantiver a corrente elétrica, que aqui, ó, nessa bobina da direita, ela está entrando, entrando, entrando. Quando ela passa para o outro lado, o torque passa a ser no outro sentido. Então, a minha bobina, ela teria uma força assim, ela gira para um lado, para, gira para o outro, para. Então a bobina fica oscilando, gira, volta, gira, volta. Para isso não acontecer, é o que a gente vai ver no próximo vídeo. A gente vai ver o comutador que garante o giro em um único sentido.